Boa tarde a todos e todas, espero que estejam bem. Eu me chamo Victor Hugo Corrêa Diniz e essa é a oficina Arte Encenada, que vamos discutir algumas trajetórias de artistas, processos e formas de trabalho. Quero deixar meu agradecimento ao Matheus, que aceitou o convite para estar aqui conosco nesse projeto, e agradecer também a Secult do Estado de Goiás. Este projeto ele foi realizado com recursos da Lei Aldir Blanc, e é uma realização do Ministério do Turismo, da Secretaria Especial de Cultura, do Governo Federal, do Governo de Goiás e Secretaria do Estado de Cultura de Goiás. Hoje, nosso primeiro convidado é o cineasta e realizador Matheus Amorim. Mais uma vez, muito obrigado por aceitar o convite. E já emenda uma pergunta, que é, Matheus, fala um pouco aí da sua trajetória e como você iniciou esse processo de fazer cinema. Olá, boa tarde, obrigado. Eu que agradeço estar aqui no programa seu. E, bom, vamos dizer que a minha carreira começou de uma forma bem amadora, né? Antigamente eu só tinha o meu gosto mesmo por filmes, né? E quando teve o primeiro festival de cinema aqui em Anápolis, né? Nosso interesse em produzir aumentou bastante. A gente já fazia alguns tipos de produção, mas assim, de maneira bem independente, né? Fazíamos alguns vídeos, eu e meus amigos, e nessas produções a gente fazia coisas bem simples, como paródias de música, coisas bem básicas, assim, sabe? Mas a gente tinha um interesse, assim, em produzir curta-metragem, e a gente começou, inclusive, produzindo alguns curtas, né? Bem voltado, assim, para um tema mais de comédia, né? Parodiando alguns filmes já, tipo O Poderoso Chefão, enfim. Mas quando apareceu o primeiro festival de cinema aqui em Anápolis, o primeiro festival de cinema de Anápolis, a gente percebeu que era possível, sim, produzir filmes, né? E talvez tornar isso até uma profissão, né? E foi assim que a gente criou, então, o nosso primeiro curta profissionalmente, né? Ainda assim, dentro de uma lógica bem amadora, né? Mas foi possível, assim, para a gente introduzir, né? Nos introduzir no cinema. E foi também uma época que a gente já criou a nossa produtora, que é a Rosa dos Ventos Filmes. Juntou eu, meus amigos Daniel e Hugo, e montamos a nossa produtora, né? E a partir daí a gente veio trabalhando e aprimorando cada vez mais o nosso tipo de trabalho, né? Refinando talvez um pouco mais aí a qualidade dos curtas, né? E não só qualidade técnica, mas assim, qualidade narrativa também, né? Fomos aprendendo aos poucos, assim, como produzir, como fazer, realizar, entendendo um pouquinho o caminho das pedras que é fazer cinema, né? Tá certo. E fala um pouco dos seus filmes, da sua trajetória. Você é formado em cinema, né? Sim, eu sou formado em cinema, sou recém-formado em cinema. Entrei para a Faculdade de Cinema de Goiás em 2016. Foi um processo assim, bem interessante, né? Foi uma época que eu estava assim, em busca assim, de conhecer a fundo, né, a linguagem cinematográfica, entender bastante todos os processos, não só da linguagem, mas como da produção, o que é produzir no estado de Goiás, conhecer pessoas que produzem, né, e foi um período, assim, bastante rico, né, para criação e para o desenvolvimento, né, voltado, assim, intelectualmente dizendo, para o produzir cinema, né, fazer cinema. Primeira pessoa que entrou foi o meu amigo Daniel. Isso volta lá de 2016. Ele fez parte lá da mesma turma que você participou, né? Que eu participei, inclusive. Exato. E isso me motivou bastante para participar também. Foi quando prestei o vestibular, e quando eu passei, eu nem acreditava muito que eu ia conseguir passar. Eu estava um bom tempo assim, sem fazer esses testes, né, essas vestibulares, e quando eu passei, cara, foi uma surpresa muito grande. Mas foi, assim, muito bom. E
me abriu, assim, grandes horizontes, em muitos sentidos, né? Foi um período também, assim, que eu aproveitei para não só fazer nossas produções, né, próprias, mas participar de outras produções também. Foi assim como quando eu passei a atuar mais assim como fotógrafo também, né? Fiz fotografia do filme Daniel, do Enzo, fiz fotografia do filme da Silvana, né, que é o Diriti de Bidurê, e outros filmes que a gente produziu aí, que ainda estão em fase de realização, né, de edição, montagem, e estamos esperando aí que eles saem e que circulem no mundo. Desculpa aí que minha garganta tá um pouquinho rouca. Tá certo. Tô vendo se a água resolve aqui. E falando dessa trajetória, e porque você, pelo que você nos disse, você já começou a fazer cinema antes de embarcar nessa nova trajetória que era da faculdade de cinema, né? Então, pegando esses dois Mateus, o Mateus que já iniciou fazendo cinema mais intuitivamente, né, com seus amigos, brother, e para esse Mateus hoje formado em cinema, que teve outras experiências, né? Como que você vê esses dois Mateus? Certo. Olha, eu acredito que fazer cinema é sempre estar num processo de aprendizagem, né? E de lá para cá, eu acredito que eu tenho aprendido cada vez mais, com certeza, mas eu me tornei um pouco mais seguro das minhas escolhas, né? Eu acho que esse foi a grande diferença do Mateus daquela época, né, pro Mateus de agora. E acredito que eu acho que é isso mesmo, assim. Eu acho que a confiança que você vai ganhando, né, a partir dos processos que você vai fazendo, das pessoas que você vai conhecendo, dos conceitos que você vai aprendendo também, e vendo que o cinema também ele é um espaço grande para experimentação e que é sempre um processo de conhecimento, sempre um processo de aprendendo, nunca para. Né? E aí, sobre erros e acertos, o que é que você vê, assim, que você mais acertou, que você mais errou, ou se tem essa diferença só é percebida depois, assim, de tudo. Nossa, de fato, errei nisso, ou de fato eu acertei nisso. Cara, como você disse, né, esse caminho, assim, com certeza ele é cheio de erros, né? Claro que tem os acertos e tal, mas os erros que realmente fazem você aprender, a você se envolver e entender melhor o que está acontecendo, né? As primeiras produções nossas, assim, eram repletas, assim, de falhas, né? Como a gente trabalhava de uma maneira, assim, bem amadora, a gente não entendia muito bem as funções, os processos, quem fazia o quê, né? Qual que é a função do diretor, qual que é a função do roteirista, onde a função de um vai, onde um começa a atravessar a função do outro, né? E era bastante complicado no começo, assim. Bastou as primeiras produções para a gente entender que existem as posições, assim, por algum motivo, sabe? Cada uma dessas posições, elas existem realmente para fazer com que a produção aconteça e ela flua, né? Então, foi, assim, fundamental esse fazer cinema, né? Também eu acredito que ele é uma forma, assim, de se formar também, né? Existe a faculdade com toda a importância que tem, né? Eu acho que é realmente fundamental, mas também produzir, eu acho que é uma forma, assim, de se formar também, entender o que está, onde você deve melhorar, né? E foi, assim, nas primeiras produções que a gente foi entendendo isso, sabe? Foi errando, lembro como nos primeiros filmes eu dirigia também, né?
E eu lembro de muitas direções, assim, que deixava os atores cada vez mais confusos, cada vez que eu falava, sabe? E era complicado, sabe? E aí a gente vai aprendendo, a gente fala assim, não, algumas coisas é preciso dizer, outras é preciso omitir. Outras coisas, por exemplo, você precisa deixar que o ator faça, né? Deixe que flui, né? E outras coisas que você vai ir podando também, né? Também você não pode simplesmente deixar na mão do ator ou do técnico. Você também tem que dar o seu ponto, você tem que saber ponderar. Então, esse é um processo que você vai aprendendo ao longo dos anos, cada vez que você produz. Tá certo, e eu concordo plenamente, né? De fato, é um processo assim muito constante, né? De aprendizado. E aí, quando a gente está nesse processo de fazer cinema, cada um tem uma forma, né? Um despertar para esse mundo, ou um despertar para uma ideia, né? Eu, particularmente, eu gosto muito de ouvir música, né? Eu acho que com a música consegue me trazer vários insights, várias ideias, e muitas delas me despertam bastante, assim, esse modo criativo, né? Eu queria saber um pouco, assim, do seu processo de criação, seja como diretor, como fotógrafo. Cara, pior que eu também sou muito movido pela música, sabe? Ó, estamos então bem conectados. Tamo. Eu, desde criança, assim, eu escuto uma música, eu já imagino uma cena, sabe? Uhum. Eu vou... E assim, claro que a letra influencia bastante, né? Mas eu sou muito movido pela pulsação da música, sabe? O ritmo e o que ela transmite sonoramente para mim. E essa influência eu tento imaginar uma situação e crio uma cena a partir dali. Muitos filmes, assim, eu já tive ideia partindo da própria música, sabe? Tipo assim, cara, essa música me lembra, sei lá, um personagem que é algum... Não sei, agora eu tô sem ideia aqui pra dar. Mas esse aqui parece ser um jogador de futebol, sabe? Essa música me lembra futebol por algum Uhum. motivo. E aí eu já começo a imaginar um personagem ali jogando enquanto essa música toca, sabe? E que seria essa cena e tal, e por aí vai, Uhum. sabe? É um processo assim que normalmente me motivou assim a criar, a produzir certos tipos de história, certos tipos de personagem também. E não só assim a música, né? Mas outras obras também me influenciam bastante. Às vezes uma pintura, quando eu olho para uma pintura, eu lembro de ter visto um videoclipe que era praticamente pinturas renascentistas, né? Uhum. E aquilo me chocou bastante. Eu fiquei assim, cara, que coisa bela, bonita, né? Sim. E a partir dali eu já comecei a ter uma ideia, sabe? Foi uma história que nunca saiu, nem foi pro papel, né? Mas já Uhum. comecei a ter uma ideia de uma produção de um filme onde se passava inteiramente dentro do purgatório, sabe? O que personagem que era, eu não sei, mas sei que seria muito legal, sabe? Uhum. É uma coisa assim muito forte. Mas normalmente assim, primeiro vem algum insight, e aí quando eu estou muito motivado assim para escrever aquela história, né, ela volta à memória assim, aí é o momento que eu sento e paro e começo a pensar, refletir o que isso significa isso, né? O que é o Uhum. purgatório, né? Que tipos de personagens caberiam dessa história, né? Você já E começa a fazer perguntas para já desenvolver a história, né? A exatamente. criação do roteiro. E aí a história vai tomando uma forma, vai criando assim uma estrutura, e você fala, cara, esse aqui tem sentido, eu vou investir, sabe? Uhum. É basicamente assim com todos os filmes que eu produzi. Vai vindo, né? A gente vai consumindo coisas, vai deparando com obras, acasos, momentos ali que faz com que a gente tenha esse gatilho, e a partir dali a gente já cria
uma história, né? E Exato. isso que eu acho muito fantástico, né? Que nem acontece quando a gente está do nada passando em determinado lugar e aí está acontecendo uma cena. Você fala, nossa, isso é muito uma cena do filme. Uhum. Não, e o filme mais recente que eu fiz, o Capitão Tocha, inclusive você participou Vamos também. falar dele. Ele foi uma situação muito corriqueira, cara. Eu tava na casa de um amigo meu, né? Na época a gente morava juntos, na época da faculdade, e estavam assistindo um filme de fantasia, um filme infanto-juvenil, assim, de fantasia, sabe? Uhum. E foi quando ele pensou, ele, não sei porquê, acabou o filme, ele virou e falou assim, cara, isso aí parece muito do tipo de filme que você faria. Eu falei, um filme muito Rosa dos Ventos, cara. Aí eu fiquei assim, cara, é verdade. E na época, assim, eu já não estava produzindo filmes infantis, né? Vale lembrar que a Rosa dos Ventos começou os 2 primeiros filmes que a gente fez. Mas, na verdade, os três primeiros. Enfim, os primeiros filmes que a gente fez tinha uma temática mais infantil, né? Infanto-juvenil ali. Então, quer queira, quer não, criou um pouquinho da marca, assim, da Rosa dos Ventos, né? Não que eu considere que, assim, não, isso aqui é a nossa cara, é essa aqui que a gente vai seguir, não. Mas é porque no momento ali a gente estava motivado a contar aquele tipo de história, né? E quando ele falou isso, me bateu, assim, uma reflexão. Eu falei, cara, é mesmo, sabe? E eu olhei, assim, para a mesa, na mesa tinha muitos bonecos, e eu já comecei a pensar ali, cara, e falar a história de um garoto, né? Com a história de um garoto que brinca com os bonecos e tal. E aí já me remeteu uma ideia lá do passado, cara, que foi uma época que eu lembro que eu tinha pegado emprestado um bonequinho do meu amigo. Na verdade, foi uma situação muito engraçada, que eu lembro de ter pedido emprestado, ele emprestou, ou não lembro se ele me deu, eu só sei que quando eu cheguei em casa, a minha mãe falou, é pra você devolver. Eu falei, pô, mas ele me deu. Não, pode devolver. Eu falei, cara, já peguei isso, sabe? E de repente, já fui montando a história e deu o que deu agora, sabe? Que enfim, a história do Capitão Tocha, que é o filme que a gente tá no processo aqui de produção finalização. De finalização, exatamente. E é o seu mais recente novo filme, né? Que inclusive eu trabalhei na arte, eu e a Mariana Belino, inclusive, quero mandar um forte abraço para ela. Mariane. Mariana. Todo mundo. E o cinema, né? Como a gente pode perceber, a gente lida ali com o cinema de uma forma que tudo pode tudo pode se transformar em filme, né? Então, assim, alguma situação como essa, né, que aconteceu há quantos anos atrás, uns 20 anos atrás, Matheus, né? Ela veio agora, né? Ela veio à tona agora, que foi conteúdo ali, ou que foi uma situação interessante para você desenvolver uma história, junto com outra, né? Com a outra ideia, isso você vai desenvolvendo, vai construindo e vai se formando ali um filme, né? E eu acho isso muito fantástico, assim. Eu também, quando diferentemente do Matheus, né, que é realizador e diretor, fotógrafo, um monte de coisa. Peão, pau para toda obra. Peão. Se chamar pra gente fazer, a gente faz. A gente faz. Servir café, tamo junto. Sei. Eu já tenho uma trajetória um pouco mais diferente, que eu já fui para o caminho, né, da direção de arte, da assistente de arte, enfim, nesse departamento. E onde eu tive que tentar materializar esse mundo dos roteiros, né? Então, eu tinha ali uma história ali na minha mão,
eu falei, nossa, agora eu preciso ler ela, agora eu preciso criar o universo desse filme, né? E aí a gente tem ali um diálogo ali, né, Matheus, com o diretor, né, para tentar entender como que é esse processo, né, de construção de um mundo, né, de tentar materializar esse mundo. E eu acredito que esse processo ele é muito difícil, ele não é um processo simples de ser feito por N motivos, né? Seja por questão financeira, seja por uma questão, às vezes, de não estar conectado com o diretor, e isso é fundamental existir, né? Assim, a conexão entre a direção de arte, que é um departamento que vai criar esse mundo, né? Junto com o diretor que vamos dizer assim, tem um conceito, né? Desse mundo, né? Mas os outros departamentos, que é fotografia, som, né? Então, quando todo mundo se junta, a gente cria esse universo que a gente vê tão lindo, né, na tela, que é o filme, né? E aí, Matheus, falando aí sobre esse universo do cinema, eu queria saber de você sobre esse departamento no qual eu faço parte, né, que é a direção de arte, como que é a sua relação com o diretor de arte e como tudo começa. Tá certo. Eu tenho até uma situação engraçada, cara, que o segundo filme que a gente produziu, O Bilhete, foi mais ou menos nessa situação. A gente estava ainda aprendendo ali como é que era fazer um filme, né? A gente nem sabia exatamente o que era um curta-metragem. Todas as referências nossas eram filmes que a gente assistia na época, né? Desde criança eu assistia muito Sessão da Tarde, esses tipos de filmes, sabe? Que passavam na própria Globo, filmes ou blockbusters, tipo Matrix, Jurassic Park. Jurassic Park fez parte da minha infância, assim, acho que tem uma influência enorme na minha infância. É fantástico, né? Exato. Eu gosto muito também. Então a nossa referência ali era muito limitada, sabe? A gente não entendia muito direito e produzir ainda produzir era mais limitado ainda, sabe? Tudo que a gente sabia era pequenas noções de coisas que a gente via, algum make-off de DVD que a gente via, percebia como é que era produzido, sabe? E o resto era bastante intuição mesmo. E foi uma situação muito engraçada, porque no Bilhete a gente produziu, foi um filme que ele conseguiu passar das barreiras de Anápolis, né? Ele foi para outros festivais, foi uma coisa muito importante. Eu acredito que é um dos filmes mais importantes da nossa carreira cinematográfica. E foi passar no FICA, né? E lá teve o prazer de ganhar o prêmio de direção de arte. Olha, e foi uma coisa muito engraçada, porque na época eu nem sabia o que era uma direção de arte. Eita! E foi uma coisa muito louca, sabe? Mas, analisando novamente, né, o que foi produzir o Bilhete naquela época ali, dá para entender, assim, o que levou, talvez, né, a premiação, né? E a construção que a gente teve ali foi buscando, de certa forma, um realismo, né? A gente queria um universo como do cotidiano, né? Mas que trouxesse algumas cores, alguma vibração, assim, de uma infância, né? Então a gente opta ali por cores bem vibrantes, né? A gente coloca para o personagem principal uma cor, uma jaqueta vermelha, né? E sim, simbolizando ali o espírito daquele personagem, né? Então, e para o outro personagem, a gente colocou uma verde para criar aquele contraste, enquanto um é o sério, o outro é o desligado, despojado, entendeu? E enquanto um é o responsável, o outro é o vida louca, né?
E isso ele é muito marcado no filme, sabe? Não só no figurino dos personagens, mas em toda a arte do filme, tudo que envolve no filme, até na escrita do personagem, até a disposição dos bilhetes, como eles são colocados na parede, né? Que o filme é um menino que se comunica com a mãe, né, que eles poucos se encontram e eles acabam escrevendo através de bilhetes, né? Então a comunicação deles fica pelos bilhetes. Então o próprio bilhete, assim, a escolha do tipo de bilhete, a cor do papel, né? Tudo isso ele foi uma concepção, mesmo que criada assim intuitivamente, né? Foi uma coisa que a gente criou ali, sabe? Tem até uma, um fato curioso é que a camisa do personagem do Hainan, que tem o protagonista e o colega dele. No caso, o colega Aham. foi escolhida no dia da gravação. O cara apareceu lá com umas opções, não estavam nenhuma Interessante. interessante. Eu entrei dentro do quarto dele lá, fucei nas roupas dele e pá, achei uma aqui. Essa aqui, cara, você vai vestir e cuida dela, não deixa ela sujar. E uma coisa incrível, cara, não sujou. E Ó, olha que isso é um fato assim muito curioso. Criança conseguiu manter a roupa limpa do início da gravação até o fim. Não sei se é mais mérito nosso ou das próprias crianças, mas enfim. acho que é de ambos, né? Ambos Ou das mães contribuíram, dessas né? crianças, ou dos pais. Mas tudo deu certo, né? Ali na medida do possível. E, bom, depois desse processo que a gente foi começando a entender, né, a importância da direção de arte, como ela influencia bastante no filme, né? Então, a partir desse filme, a gente começou a dar uma atenção muito maior para a dita direção de arte, né? Ainda assim, a gente esbarrou em alguns filmes no qual a gente não chegou a ter uma pessoa específica para produzir a direção de arte, né? A gente ainda estava mantendo esse esquema onde nós mesmos produzimos, né? Mas cada vez que passava cada filme, a gente sentia assim, um peso maior, que é uma responsabilidade muito grande, sabe? E principalmente filmes assim que demandam muito objetos de cena, que nem um filme que a gente fez, que é o Amadona Mercedes, é um peso muito grande para ser dividida, por exemplo, com uma direção ou com uma fotografia ou qualquer outra função, sabe? Porque por si só ela já toma muita atenção. Eu lembro que tinham muitos objetos mesmo, assim, de várias pessoas, a gente tinha que catalogar, e depois que terminava o filme, todo mundo ali tinha que desproduzir aquilo tudo, e isso era um peso enorme, tipo assim, intelectual e na saúde mesmo, sabe? Então era uma coisa assim que a gente passou a valorizar bastante depois desse curta, e a partir daí a gente sempre chamava uma pessoa bem específica para cuidar dessa etapa. E aí sim que a gente começou a valorizar ainda mais, porque a produção, a qualidade dos filmes, elas ganham uma qualidade, tipo assim, de estética. Depois que a gente começou a trabalhar com um profissional dedicado para a direção de arte, a gente percebeu assim a maior importância que essa pessoa tem dentro de um set e como isso influencia diretamente na qualidade do filme, sabe? Continuidade, não só na continuidade, mas assim o valor estético que o filme ganha, ele cresce bastante, sabe? E ele traz cada vez. Eu percebi que o filme acaba se tornando até mais verdadeiro, porque tem uma pessoa que está ali pensando, né, que naquela mesa ela deveria ter um pouquinho de poeira, porque aquela poeira deixa mais realista o seu filme, sabe? É os Então, detalhes, né? exatamente. Você pode até, enquanto você está ali dirigindo, você pensa nisso tudo, mas você
não vai ter lembrar de jogar aquela poeirinha, você não vai lembrar de jogar um pouquinho mais de suor, porque ali no momento você está querendo produzir, sabe? E a pessoa, ela está com o pensamento focado naquele serviço, né? Então é onde tem um ganho bastante alto, sabe? Com a continuidade do filme, com a realidade que o filme quer propor, né? Não, com certeza, né? E aí, o filme, ele, como você bem disse, né? Ele cria uma aparência ali, né? Ele cria ali uma, uma estética interessante, né? Porque quando a gente está responsável de fazer 1000 coisas ali da equipe de filmagem, a gente vai deixar detalhes passar, a gente não vai dar atenção devida para muitas coisas que a gente precisa, a gente necessita prestar atenção, né? Sim. Então, a função do diretor de arte é essa, né? É de prestar atenção nas coisas, né? E de criar esse realismo segundo a obra, né? Segundo o roteiro, né? Aquele roteiro com aquelas características, aquele mundo, e fazer com que aquele filme ali seja autêntico para o espectador, né? Porque a gente tem que um filme sem direção de arte, ele tem de ser um filme que traz uma estranheza para o espectador, né? E aí a gente temos aí, eu e você, dois filmes que eu gosto bastante, assim, da arte, um que são os seus dois últimos, né, que é o Conto dos Lobos e é o Capitão Tocha. Mas ambos têm a sua particularidade, né? O Conto dos Lobos foi um filme mais independente, né? E o Capitão Tocha já teve um incentivo, né? Um incentivo aí de editais públicos. E a gente percebe que nos ambos os filmes a gente tem um cuidado, né? Um cuidado, mas que um teve a necessidade de um maior investimento e o outro não tanto, né? Igual quando os Lobos, né? Já foi feito em Goiás, então, né? As pessoas estavam, a mão de obra estava todo mundo ali, né? A gente conseguiu muita coisa emprestada, né? No Capitão Tocha já foi um processo um pouco diferente, né, Matheus? Foi um projeto maior, né? Sim, sim. Envolveu muito mais coisas, né? Cenários, capital, profissionais vindo de fora. Não, total. Tipo, o Contos Lobos, ele foi uma produção que ele surgiu por conta da demanda do TCC meu, né? Eu optei por fazer uma realização, né? Até porque durante o período de faculdade, assim, eu acabei participando bastante de outras produções, mas foi um período que pouco se produziu pela minha empresa, né? Pela Rosa dos Ventos. E aí foi um momento assim que eu achei assim, não, eu acho que é um momento bacana da gente voltar, né? E as produções e colocar no papel assim mais ou menos o que a gente tinha aprendido ali, né? Durante esse processo. E foi bem bacana, assim. Também foi um projeto qual eu trabalhei bem mais desprendido da minha equipe original, né? Daqui de Anápolis. Foi um filme que eu trabalhei mais com o pessoal da faculdade e era pela primeira vez uma equipe totalmente nova, né? E bem completa. Não tinham fotógrafos, seus assistentes, né? E mesmo assim, foi um processo muito doido, porque quando a gente está escrevendo é tudo lindo, maravilhoso, né? Mas quando parte para a produção, você Já percebe que o trem é meio complicado, né? E foi um filme assim que a gente percebeu. É engraçado que cada vez que a gente produz algum filme, né? A gente avança
num determinado tipo de filme, a gente percebe, assim, quão importante uma área é. E nesse filme, era mais do que fundamental, assim, a direção de arte, porque ele é um filme realista, mas que ele tinha que ter uma pegada fantástica. Tipo assim, ele tem ele é um filme no estilo realista, mas mesmo assim ele tinha que parecer que era um pouco meio como se fosse um conto, né? Como se, sabe, Uhum. os contos clássicos, né? Sei. A ideia era mais ou menos simular isso, né? Como essa, vamos dizer assim, tom mágico poderia ser transmitido mesmo mostrando uma cena super real, dos pedreiros, né? Trabalhando ali. E esse foi assim, claro que tem um trabalho assim forte da fotografia, né, para transmitir isso, mas com certeza a direção de arte tem um papel fundamental assim para trazer essa verdade pro filme, sabe? Hum. E ali, cara, foi um trabalho assim muito doido, tenso, porque eram várias cenas assim externas, né? E quando você vai pro externo, a dificuldade dobra, porque você vai ter que lidar com pessoas andando na rua, você vai ter que lidar com os carros que passam, né? Nem tudo que tá na rua é interessante para o seu filme, então tem que saber filtrar. A direção de arte trabalha triplicado ali, né? Aham. Porque manter a continuidade dessas coisas é super complicado, né? E é um filme praticamente do lado externo, assim. Tem poucas cenas internas. Na verdade, ele tem ele mistura um pouco as internas com as externas, mas ainda assim são bastante externas, né? E o desafio ali era como aquela coisa real do jeito que poderia trazer para a estética do filme, né? Uhum. E para outras dificuldades que era, por exemplo, a gente não conseguiu uma viatura de um carro de polícia e a direção de arte simplesmente teve que ir lá produzir um carro, né? Foi. A gente teve que flotar lá o carro Botou um inteiro. carro, eu só virei e falei assim pro Vitor, resolve, cara, porque eu não sei. Faz essa mágica, cara. E é isso, cara. E o filme é cheio dessas coisas assim. Então, se eu tivesse que me preocupar com essa parte, por exemplo, sozinho, não ia rolar, sabe? Não ia rolar mesmo. E é claro que, assim, a direção de arte ela não serve só só para resolver esses problemas, assim. Ela tá na parte criativa também. Então, eu acho que todas as conversas, reuniões, assim, foram importantes, assim, para criar o conceito que foi o Conto dos Lobos, né? E mais ou menos, assim, com lição aprendida, a gente parte para o Capitão Tocha, né? Foi. Foi uma experiência até interessante que eu lembro que no Conto dos Lobos a gente chegou a fazer algumas reuniões, eu fiz umas reuniões antecipadas com o diretor de arte, né, no caso você, e mas foram assim breves, mais para pensar assim no conceito e tal, né? Uhum. Algumas visitas de locação, mas no Capitão Tocha a coisa foi diferente. Eu acho que a primeira pessoa que eu conversei mesmo da equipe foi com a direção de arte, sabe? Porque se o Conto dos Lobos já tinha essa demanda assim pela direção de arte, o Capitão Tocha ainda mais, porque era um filme que a princípio ele precisava de um personagem específico que era um boneco, né? Eu até gosto de considerar que o Capitão Tocha é um personagem do filme. E ele é um boneco, e esse boneco ele precisava ser. É, ele precisaria ter características bem específicas, né? Para ter a identificação com o personagem principal do filme, que é o Pedro, que é o garotinho que encontra ele na casa do colega. E são coisas bem específicas mesmo, tipo assim, as roupas tinham que ser roupas pretas, o tipo de cabelo do personagem, o tom de pele, né? Um personagem negro a própria tocha que fica no peito, né? Então, assim, tudo isso devia ser bem específico. Isso a gente tá falando só do boneco. O filme inteiro. Só o boneco, né?
Ainda tem o outro boneco, né? Que a gente tinha que criar o conceito a partir dele. Então, assim, a conversa com a direção de arte foi bem a fundo no conceito, não só desse personagem, mas do universo desse personagem, sabe? Lembra da gente conversar, assim, sobre qual que é a história desse personagem, desse boneco, né? Nem aparece a história do boneco no filme, mas ela foi criada, ela foi pensada justamente para a gente criar, assim, fazer os primeiros esboços ali, né? E a gente chamou o nosso professor, o Flávio, que é um cara, assim, genial, que até hoje eu agradeço por ele ter aparecido aí no nosso caminho. E é um cara, assim, super criativo, que sabe trabalhar com objetos, com mecânicas, e ele é um cara, assim, que produz o filme de stop motion, né? E a gente achou bem interessante chamar ele, e foi, assim, incrível o trabalho com ele, né? E também o nosso amigo lá que fez os desenhos, o concept art, né, que é o Daniel, ele acabou produzindo, assim, é uma pessoa que gosta bastante dos quadrinhos, apaixonado pelos quadrinhos HQ, e acabou produzindo, assim, também o concept art ali dos dois bonecos, né, pra gente. A gente já passou, depois de várias e várias reuniões que a gente fez, eu e o Vitor, passamos ali, então, o briefing, e ele fez lá o concept art desses bonecos, né, e depois disso a gente partiu para... a princípio a gente pensou numa impressão, né, transformar eles em 3D para depois fazer uma impressão em 3D deles, né, com impressora, mas pelo processo, pela habilidade do próprio Flávio, a gente optou por criar mesmo por um método que ele já fazia, né, com acrílico. Então ele pegou, fez lá, modelou o boneco na mão mesmo, sabe? Depois tirou os moldes e fez, né? As partes do boneco e emendou de uma forma que ele sabe fazer lá, que é bem incrível. É muito Flávio. Bem Flávio. Não sei, mas funciona, era perfeito, o boneco ficava em pé. Eu falei, cara, é isso aí, ficou lindo. Mas, fora isso, né, fora a própria concepção desse boneco, tinha toda a concepção do personagem e do ambiente, né? A gente optou por criar um filme dentro de um apartamento, né? O filme se passa inteiramente dentro do apartamento. O que a gente decidiu foi transformar todo aquele apartamento numa casa real, uma casa vivida por aqueles dois personagens, que é a mãe e o filho, né? E nisso teve um trabalho assim, pesado ali da arte, várias pesquisas. Eu lembro que a gente ficava discutindo várias vezes qual que é como é que é esse quarto desse garoto, né? Qual que vai ser a cor da parede e tal. Eu lembro que até durante a produção a gente tava ali debatendo o tom da cor da parede e tal. E é um processo não para assim só no conceito, né? Às vezes você chega no local, você olha assim, cara, esse aqui vai funcionar melhor assim. E muita coisa aconteceu desse jeito, sabe? De uma forma assim muito concisa. Eu acho que nesses processos o que manda muito é saber dialogar, sabe? O diálogo eu acho que é a parte fundamental assim para que as partes, né, se juntem, né, ali alinhado com a direção e consiga trazer um trabalho assim bem bacana, bem profissional, né? E, bom, acho que foi isso, né? Foi uma loucura, não foi? Foi uma loucura, mas uma loucura muito prazerosa de ser feita, né? Nossa. Que acho que o mais legal é quando você lê assim, a história, cria uma imaginação e de repente ela tá ali, né, na sua frente, pronto, filme. E eu acho que todo mundo se esforça tanto para isso, né? Para ver a conclusão desse esforço, né? E isso é muito bacana. Eu acho que o cinema ele é uma arte tão linda. Eu acho que por para nós, principalmente que produzimos e criamos,
de ver esse filme tomando forma, né? E falando mais sobre esse filme, ele foi um filme feito aí num período de pandemia, né? Que foi começo do ano começo de 2020, eu não lembro quando. Foi começo desse ano, né? Isso, 2021, né? Que fez ele, onde sim. que a pandemia estava tava bem grave, assim, né, e tal. Mas quando ela deu acho que foi quando ela teve uma baixa, né, e aí a gente foi fazer, né, tomando todos os cuidados possíveis. Eu queria que você falasse um pouco desse processo, né, de produzir nesse meio de pandemia. Sim, sim. Foi uma situação muito, muito louca, assim. O Capitão Tocha, ele é o segundo filme nosso feito com orçamento, né? O primeiro foi o A Maradona Mercedes, que a gente teve um financiamento municipal, mas era um financiamento assim, muito curto e tal, e foi um aprendizado muito grande trabalhar naquela época, né, com orçamento, mesmo que bem abaixo assim, do normal, mas foi fundamental assim até para entender melhor como é que funciona uma prestação de contas, coisas do tipo, né? Coisa que a gente também não tinha noção nenhuma e a gente acabou aprendendo ali, né? No processo. Então, em 2017, a gente manda o edital e a gente consegue o edital pela primeira vez, o edital do Fundo de Arte e Cultura, e o dinheiro ele é repassado no final de 2019, né? Foi uma alegria e tal. Nossa, vamos produzir, né? E quando a gente parte para fazer a produção, chega a pandemia no mundo. Ali no começo de 2020, né? E, enfim, a gente ficou assim meio, tá, e agora como a gente vai fazer? Nos primeiros meses a gente ficava assim, até preocupado, o tempo vencendo e nada de pandemia, nada de pandemia, a gente não via um horizonte assim para aquilo terminar, né? Mesmo assim a gente foi, então, vamos matando assim o que já dá para ir matando, né? No caso a gente foi indo para os conceitos do personagem, né? E a gente foi fazendo ali o que era possível, né? E à medida do possível a gente ia adiando o dia da produção, né? Porque eu lembro que nos primeiros meses assim era bem complicado, os números cresciam bastante, sabe? Teve uma época ali que estabilizou no alto e que começou a cair. Nesse período foi o momento que a gente resolveu produzir o filme, enfim, né? Então, eu lembro que a gente começou a conversar lá no começo do ano, né? Foi. Lá Fevereiro, né, 2020. Foi em fevereiro. Depois do carnaval, no carnaval a gente já estava conversando. E eu lembro que a gente começou a conversar lá então no começo do ano, e só foi no fim do ano que eu fui pegar no boneco, né? O boneco ele ficou pronto ali por volta de novembro, né? Em dezembro que eu fui lá na casa do Flávio, né? Cheio de máscara, batendo álcool em tudo. Acho que até a família dele resolveu sair naquele dia ali, né? Para a gente possibilitar esse encontro aí e a gente visualizar de fato o trabalho pronto ali, né? Foi até emocionante. E em janeiro a gente já estava gravando, né? A gente organizou todo mundo ali. Foi um trabalho que eu estava na produção executiva junto com a Silvana, mas a direção de produção era com o Isaac, né? E foi uma peça fundamental, assim, na produção desse filme, porque ele conseguiu possibilitar bastantes coisas, né, no filme. Conseguiu aliar a locação, né, que foi uma coisa, assim, até mágica. A locação era muito boa, assim, para o conceito do filme, né. A gente conseguiu ali colocar a boa parte da equipe num apartamento que era da tia dele, né, acabou alugando pra gente, e
Então, a equipe ficava isolada, né, ali perto, né, o apartamento da locação era só praticamente atravessar a rua, e não tinha espaço para todo mundo, a gente ficava também na casa da nossa produtora executiva, a Silvana, né, o restante da equipe. Então, estava em 2 lugares e a gente fez todo no isolamento, né, e a gente permaneceu juntos em isolamento, né. E durante a produção era uma coisa era bastante regrado. Todo mundo usou máscaras, né? A gente fez questão de disponibilizar máscaras N95 para todos da equipe. E a dinâmica lá era, enquanto um está produzindo ali o quarto, o restante da equipe está fora, né? E aí, quando finalizava, já saía, já entrava ali o pessoal da fotografia e já ajeitava, né? Então era fazendo uma certa rotação, né? Depois que entrava o ator e depois que chegava. Enquanto isso, eu buscava ficar ali com o ator, né? Passando texto com ele, dando as orientações específicas para ele, né? E aí, quando era para gravar, ele ficava lá e metia, né? Era uma coisa muito complicada, porque o apartamento não era grande, né? A gente trabalhou com equipe reduzida e ainda assim a gente sentiu que tava ainda muita gente, sabe? É meio complicado produzir cinema por conta disso, né? Porque isso demanda pessoas, quer queira, quer não, demanda pessoas mesmo, né? Então, a gente trabalhou com equipe reduzida e isso, mesmo assim, sentia uma certa aglomeração, mas a gente, sabendo disso, a gente mantinha uma forma com que as pessoas evitassem o contato. Eu lembro até no momento da refeição, cada um ficava num canto, né, com seus espaços ali, né, de 2 metros entre cada, e era isso, cara. Infelizmente, muitas vezes a gente comia ali no silêncio, né, porque não dava para tirar a máscara, virar e falar, tinha que tirar a máscara para comer, né? Mas não podia ficar conversando, né? Senão você tá ali cuspindo saliva. Então era uma situação muito complicada, assim, era de certa forma tenso pela situação. Mas em contrapartida, foi um set assim muito gostoso porque a equipe estava muito bem engajada. Era uma equipe assim praticamente entre amigos ali. E eu acho que isso faz toda a diferença dentro de uma produção, né? Quando você está com uma equipe bem entrosada, com uma equipe bem reunida, assim, bem consciente, mesmo com toda a situação ali da pandemia ali batendo na porta, a gente conseguia trabalhar de uma forma alegre, né? E a gente terminava o fim do dia assim com um sorriso no rosto, assim. Cada dia era uma vitória muito boa. Graças a Deus, ninguém pegou o vírus depois da produção. Então, a gente imagina que, de certa forma, o nosso método, de fato, funcionou, né? Mas, mesmo assim, né, é meio complicado. Logo depois, quando a gente terminou a nossa produção, veio a... Não lembro se é a segunda ou a terceira onda, né? Porque aqui no Brasil a gente tá toda hora vindo uma onda diferente, mas foi uma onda que morreu muita gente, foi ali no final de janeiro para começo de fevereiro. Logo depois, começou, assim, aparecer muitos casos, os hospitais voltaram a lotar, assim, então a gente ficou até assustado, sabe? Realmente é uma situação muito complicada e eu particularmente só acho que a situação do Brasil só vai melhorar depois que a gente mudar essas diretorias nossas aí. Com certeza. Esse governo aí desgovernado nosso, enfim. E vacina, né? E vacina, nossa. Vacinar todo mundo. Torcendo aí para uma vacina chegar logo. Matheus, muito obrigado pela sua presença. Agradeço demais. Acho que aqui a gente pôde conversar um pouco sobre tudo, né? Sobre processo, né? Sobre a forma que cada um vê o cinema e também os desafios, né?
que a gente tem, né, no decorrer de um projeto, né? Muito obrigado mesmo, Matheus. E é isso. Muito obrigado a todo mundo que está vendo esse vídeo. E nos encontramos aí em breve, tá bom? Isso aí. Um Matheus, abração. Agradeço demais aí pelo espaço. É sempre bom conversar sobre cinema. E, bom, sucesso e saúde para todos nós. tá certo. Valeu. Valeu, Matheus. Valeu. Até mais.